Finalmente alguém abriu a boca para falar da desorganização e falta de competência do Campeonato Pernambucano de Futebol 2023. O técnico do Sport, Anderson Moreira, criou coragem quando ele foi prejudicado e todos os clubes também estão sendo prejudicados com esse muda-muda miserável da tabela do Campeonato Pernambucano. Uma hora é terça, uma hora é na quinta, uma hora é de tarde, passa para de noite, volta para de tarde. Sport e Ibis mesmo é uma verdadeira zona. Era o primeiro jogo que mudou que ficou sem data, depois mudou para uma data e agora volta para outra data e ninguém acerta relógio com o Campeonato Pernambucano. Vamos analisar a entrevista do técnico do Sport, que deve alguém ficar com raivinha. Pessoal da federação, né? Bom, tem um exemplo que já aconteceu isso aqui no futebol de Pernambuco. Senta, pega a pipoca e toma um tranquilizante, porque a tabela do Campeonato Pernambucano muda mais de data que camaleão de cor. Alô, meus amigos, chegamos com mais um vídeo aqui no nosso canal WA Repórter 100, falando do futebol de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e às vezes do mundo. Isso mesmo. Bom, o tema do vídeo de hoje será a declaração forte do técnico do Sport, Anderson Moreira, quando ele cobra profissionalismo das pessoas que comandam o Campeonato Pernambucano. Segundo Anderson Moreira, o amadorismo tá solto e tem mudança de jogo até na calada da noite. É uma verdadeira bagunça o Campeonato Pernambucano. Eu vou dar um exemplo que já aconteceu isso aqui no Campeonato Pernambucano e eu vou dizer o que foi que aconteceu. Segura aí. Antes, porém, lembrando a todos vocês, a rapaziada mais nova, seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixa o like, compartilha o nosso conteúdo com os seus amigos e aperta o sininho para receber as notificações. É mais ou menos assim para a galera que ainda não sabe. Olha só, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e aperta o sininho que o YouTube vai te avisar quando tiver vídeo. E você sabe que aqui tem vídeo todo santo dia. Bom, gente, os profissionais de Pernambuco, de todos os clubes, poxa, existe uma programação de treinamentos. Joga domingo, quando tem jogo na quarta se reapresenta na segunda, quando não tem jogo na quarta, só na outra semana libera o pessoal na segunda-feira, volta na terça, ou seja, tudo na sua vida precisa de programação. Você na sua casa tem programação, eu na minha, os clubes de futebol, os jogadores têm família, não é só futebol, perdão. E todo mundo se programa para qualquer coisa, para viajar, para ficar em casa, para assistir um filme, para ver um jogo. Mas se for no Campeonato Pernambucano, você tá ferrado. Você tá ferrado. Eu lembro bem, na década de 90, um colega meu, repórter, chamado Heriberto Ramos, que quando saía a tabela do Campeonato Pernambucano, o meu amigo saía oferecendo, vendendo publicidade para fazer as tabelinhas, para distribuir nos estádios e tal. Ou seja, ele vendia as publicidades da tabelinha do Campeonato Pernambucano. Isso durou uns 3 anos. Por quê? Porque começou muda-muda. Muda de jogo para quarta, para quinta, não é o segundo, é o terceiro, é o quarto, é o quinto. E aí quando o nosso Heriberto ia entregar as tabelas do campeonato, a gráfica entregava a ele. Quando ele ia entregar a tabela do campeonato, o cara que patrocinou a tabela olhava assim e disse: oxe, quarta-feira não tem jogo não, tá aqui, tá marcando o quarto. Fizesse a tabela errada, rapaz. E aí quebrou a empresa de tabelinha do meu amigo Heriberto Ramos. E o futebol de Pernambuco de lá pra cá virou isso aí que tá acontecendo hoje. Certa vez aqui no futebol de Pernambuco, Levi Coupe, então técnico do Sport, campeoníssimo Levi Coupe, reclamou dos estádios de futebol em Pernambuco quando o Sport foi jogar em Timbaúba, porque o vestiário do campeonato pernambucano do estádio do Timbaúba só tinha 4 chuveiros e o time tinha 20 jogadores. E aí, toma banho ou não toma banho? E aí,
À época, o presidente da federação ficou horrorizado, tome conta do seu campeonato, porque isso, porque aquilo. Ultimamente, anos atrás, Leston Júnior falou do gramado de um estádio aqui em Pernambuco e o presidente da federação, Evandro Carvalho, cuida do teu time que da federação cuido eu. E agora, Anderson Moreira reclama do jogo com o Ibis ter sido mudado da próxima semana para esse meio de semana, segundo o técnico do Sport, na calada da noite. Vamos assistir. Eu acho que a gente imaginava que da dificuldade do jogo a gente vem de um resultado incomum, né? Que foi essa vitória sobre o Bahia, de um placar muito elástico. Isso cria, claro, uma expectativa que ela muito provavelmente não vai se repetir assim em todos os jogos. A gente, por mais que a gente trabalhe e tudo, a gente trabalha para vencer os jogos, né? E nem sempre é possível placares, né, com tantos gols como aconteceu. Então, assim, o que eu gostaria de falar com o torcedor é que a gente continua com o nosso objetivo muito claro, que é sempre pontuar, é sempre vencer os jogos, né, da melhor forma possível. A gente estava ganhando de 1-0, mas nunca deixou de tentar buscar o segundo, né, o jogo inteiro tentando buscar, tentando criar situações. Acho que o primeiro tempo a gente, né, teve chances muito claras que poderiam, né, transformar numa vantagem maior, e gols chances e oportunidades que eu acho que a gente poderia ter caprichado um pouquinho mais, porque foram chances claras assim. Mas o mais importante para nós hoje era, sem dúvida nenhuma, né, voltar a vencer. Como você falou, assim, é um passo importante para aquele nosso primeiro objetivo, que é ficar entre os 2 primeiros colocados e claro, evitar um jogo. Isso para nós que estamos jogando nessa sequência é muito importante, e acho que a gente conseguiu isso e foi merecedor, apesar da grande partida da equipe do Caruaru City, que se propôs a defender bem e eles se dedicaram muito nessa proposta. Anderson, boa noite. Eu queria que você falasse sobre o crescimento do Fábio, né? Jogador que vai ganhando casca, vai ganhando sequência no time, e você ganhando, entre aspas, né, como se brinca, uma boa dor de cabeça, porque o Ronaldo está voltando hoje. O Ronaldo, que era o dono da posição no ano passado, mas machucou. Como é que você está pensando nessa disputa boa no meio-campo? O Pedro hoje estava suspenso, já projetando para frente, tendo em vista, né, esse crescimento do Fábio no time. Cara, assim, é uma questão de muita naturalidade. Tem muita coisinha que eu acho que o Fábio pode fazer melhor. Eu acho que ele tem demonstrado uma boa qualidade, mas como todo menino, ele ainda precisa de alguns detalhes que eu acho que são importantes, né? E como eu falei, assim, cara, né, todo mundo está na briga pela posição. Não tem ninguém que tenha na equipe hoje, né, do esporte, tem uma cadeira cativa que possa sentar e falar assim, olha, essa camisa é minha sempre. Eu acho que é uma briga constante, isso que faz a questão da evolução da equipe também, essa competitividade interna, que ela possa ser muito, muito, muito intensa, né? Que a gente tenha tranquilidade para não ficar criando problema. Assim, nós temos jogadores que são jogadores importantes, Ronaldo, Eduardo, que não estão ainda nas suas melhores condições, eles estão retornando depois de um período parado, mas que a gente precisa fazer com que eles possam voltar rapidamente a ter esse ritmo de jogo. E aí a gente está ganhando mais um atleta, né? Essa oportunidade, nesse problema do Ronaldo, a gente acabou ganhando mais uma possibilidade. Isso é sempre muito, muito bom. É uma dor de cabeça boa para o treinador. É uma dor de cabeça, mas é uma dor de cabeça boa quando a gente ganha mais um atleta com confiança, que a gente percebe que consegue sustentar o jogo aí da maneira que a gente gosta de atuar. Professor, eu queria que o senhor justificasse as substituições, e recentemente a gente conversava em outras coletivas, o senhor falava do desgaste desse calendário, e houve uma mudança desse calendário. Essa semana tem um jogo, né, no meio de semana, e depois o clássico. Sério, tem? Existe... Não, sério? Eu não estou sabendo, tá? É verdade? Sim.
a semana já não é, já é cheia, né? Vamos colocar assim, não é mais aberta para treino, né? Total. Existe alguma programação para esse jogo de final de semana que, né? Vamos colocar assim aspas, né? Mais importante? Cara, assim, primeiro a gente tem que esperar, porque talvez tenha um outro jogo, talvez tenha terça, quinta. Eu sinceramente, assim, é decepcionante quando a gente está participando de um campeonato profissional onde a gente tem algumas atitudes amadoras, entendeu? Então, assim, não há justificativa para um jogo que estava marcado para o dia 19, que ele pudesse ser antecipado a 4 dias do jogo. É um absurdo isso, cara. Isso aí, vai me desculpar, mas futebol amador já dá confusão, ninguém aceita, entendeu? Então, assim, tem pessoas que contribuem para que o campeonato estadual possa não ser tão atrativo, tão interessante. A cada ano que passa, algumas atitudes elas transformam o campeonato num campeonato de pouca valia, porque financeiramente já não vale a pena. Se você colocar, não vale a pena. Em termos de público, né, de mobilização, de mídia, também não vale. Então a gente faz por toda a tradição de um campeonato que já tem tantos anos, que foi tão determinante, porque em determinado momento era o campeonato que existia praticamente, né? Então, eles tratam tão mal a competição, vendem tão mal, desorganizam tanto assim, cara, que eu só lamento, né? Eu só lamento, assim. A gente com programação toda feita, toda preparada, tudo já programado, com a expectativa de que se respeitem aquilo que é colocado sempre, dos 10 dias para qualquer tipo de mudança, né? E de repente, na calada da noite, porque foi na calada da noite, foi de sexta para sábado, parece que assim, para que ninguém pudesse falar nada, no sábado pela manhã eu chego e tem jogo quarta-feira, cara. Então assim, atrapalha todo o nosso planejamento, tudo aquilo que a gente preparou, que a gente fez, que a gente se dedicou. A gente está preparando sempre a questão dos jogadores, vendo quem é que está precisando de dar uma sequência, quem precisa de dar uma descansada. E tudo isso foi por água abaixo e não sei com que intenção, mas é uma atitude extremamente desagradável para profissionais que vivem disso. Porque nós vivemos disso, os jogadores vivem disso. Os diretores, o diretor executivo, vive disso. E a gente demonstra em determinado momento uma desorganização, mas faz parte. Se colocar a gente para jogar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, sem intervalo, sem nada, nós somos profissionais, nós vamos ter que fazer, né? Então a nossa expectativa é que não haja nenhuma mudança, né? Que tudo é possível, né? Às vezes vão antecipar o jogo para terça ou jogar para quinta. Vamos esperar, né? Agora a nossa programação não está saindo mais assim, para a semana. Sai dia a dia, né? A gente podemos ter tanta surpresa e ter que ficar refazendo tantas coisas. Pronto, aí a palavra, a coletiva do técnico Enderson Moreira depois da vitória do Sport contra o Caruaru City na Arena Pernambuco por 3-0. Bom, eu quero saber a tua opinião sobre essa entrevista do Enderson Moreira, principalmente no tema amadorismo no Campeonato Pernambucano. Você concorda, não concorda? Bom, antes, porém, a gente pede para você fazer isso aqui, ó. Deixar o like, se inscrever no canal para quem ainda não é inscrito e aperta o sininho para receber as notificações. E aí, meus amigos que estão nos assistindo, o técnico do Sport tem razão ou não? Esse muda-muda do Campeonato Pernambucano. Eu acho que até você que está me assistindo agora, todo dia pergunta: meu time joga quando? Porque toda hora muda, não é verdade? Um abraço, até o próximo vídeo e saúde acima de tudo.